Ele pegou o microfone na minha festa de aniversário, na frente de 50 pessoas, na frente dos meus pais, na frente dos meus filhos, na frente das professoras da escola onde eu trabalho há 11 anos. E com aquele sorriso de vendedor que eu já conhecia de cor, ele disse: "Boa noite, pessoal. Eu vou anunciar uma coisa. Eu tô pedindo o divórcio, porque eu realmente encontrei o amor da minha vida, e ela tá aqui." Apontou para a secretária dele, sentada sozinha na mesa do fundo. 50 pessoas em silêncio. Minha mãe levou a mão na boca. As professoras da escola se entreolharam. Minha irmã fez menção de levantar e foi segurada. E eu? Eu levantei. Alisou o vestido verde esmeralda. Andei até ele com a calma de quem já sabia de tudo. Estendi a mão. "Me dá o microfone, Ricardo." E o que eu disse naquele microfone destruiu ele, o sócio dele e a amante dele de uma vez só. Porque o amor da vida dele tinha sentado na minha cozinha no dia anterior, chorando, grávida, me contando o que ele nunca teve coragem de contar. E o que ela me contou mudou tudo. Não só para mim, para ele, para o sócio, para a empresa, para todo mundo naquela festa. Meu nome é Cássia. Cássia Lima Duarte. E essa é a história do dia em que eu completei 40 anos e ganhei de presente a minha própria libertação. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você está aqui assistindo, se inscreve no canal. Aperta o botão de inscrição agora, ativa o sininho e deixa um like. E nos comentários me conta: que horas você está assistindo e de que cidade? Eu leio todos os comentários e adoro saber de onde vocês vêm. Esse canal só cresce por causa de vocês, então se inscreve, deixa o like e comenta. Agora vou contar tudo desde o começo. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, bairro Tiberi. Filha do seu Antônio, motorista de ônibus aposentado, 67 anos na época, homem quieto, observador, de mão pesada e coração mole, e da dona Neide, minha mãe, professora primária a vida inteira, mulher de oração e de café forte. Cresci com duas irmãs, Luciana, a mais velha, professora também, e Fabíola, a caçula, que trabalha com contabilidade. Família simples, família que sentava junto no domingo, que rezava junto na sexta, que brigava e fazia as pazes antes do jantar esfriar. Eu era a do meio, a organizada, a que fazia lista para tudo. A que tinha caderno separado para cada matéria na escola, pasta separada para cada assunto na vida. Fiz pedagogia na UFO, formei em 2008. Pós-graduação em gestão escolar em 2012. E desde 2013 eu era coordenadora pedagógica no Colégio Monteiro Lobato, escola particular de Uberlândia. 11 anos no cargo. Conhecida pelas crianças como Dona Cássia, respeitada pelos pais, querida pelas professoras. A mulher que resolvia crise de criança mordendo colega, de mãe reclamando de nota, de professor pedindo demissão na véspera de prova. Eu resolvia tudo, com planilha, com post-it na geladeira, com agenda colorida e com uma pasta no computador chamada Vida, que tinha subpastas para tudo: casa, escola, filhos, finanças, casamento. A subpasta Casamento eu não abria desde 2022, porque não tinha mais o que atualizar. Não porque estava perfeito, porque eu tinha desistido de tentar melhorar. Ganhava R$ 6.800 por mês, dirigia um Fiat Argo branco 2021, comprado no meu nome, parcela em dia. 1,66 m de altura, corpo cheio que eu nunca tive vergonha, cabelo crespo volumoso que eu usava solto com orgulho, pele negra, sorriso largo, brincos grandes de argola que eram minha marca registrada. E batom vermelho, todo dia, sem exceção. Batom vermelho era armadura, eu sempre dizia. E eu nem sabia o quanto ia precisar dessa armadura. Eu conheci o Ricardo numa festa junina da igreja. Bairro Tiberi, 2010. Eu estava vendendo paçoca na barraquinha. O sol já tinha ido embora, as bandeirinhas balançavam naquela brisa gostosa de junho e o cheiro de milho verde se misturava com o de pipoca. Eu estava arrumando os saquinhos de paçoca na bancada quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz cheia de charme, dessas que a gente nota antes mesmo de virar para ver de quem é.
Moça, quanto custa a paçoca? Eu virei e vi aquele sorriso. Ricardo Duarte Azevedo, 1,81 m, magro, cabelo castanho que já dava uns fios grisalhos mesmo novo, barba aparada, olhos espertos. O tipo de homem que entrava num lugar e todo mundo olhava. Não porque era bonito de novela, mas porque tinha presença, tinha lábia, tinha aquele brilho no olhar que fazia qualquer mulher achar que era especial. R$ 2, eu respondi, tentando não sorrir. Ele apoiou o cotovelo na bancada e inclinou a cabeça, me encarando com aquele ar divertido. E para levar a moça junto? Aí não tem dinheiro que pague. Ele riu. Uma risada franca, bonita, que me pegou de guarda baixa. Eu ri também. E ali, naquela noite de festa junina, naquela barraquinha de paçoca, eu achei que tinha encontrado o homem da minha vida. A paçoca mais barata da minha vida custou 14 anos de casamento, 2 filhos e uma humilhação pública. Mas naquela noite, tudo o que custou foi R$ 2 e o meu coração. Namoramos 2 anos. Ricardo era formado em administração pela UFU. Trabalhava numa empresa de consultoria, mas já sonhava em abrir a própria. Era ambicioso, articulado, o tipo de homem que fala de futuro com tanta convicção que você embarca sem pensar. Casamos em 2012. Cerimônia bonita na igreja do Tíberi. Minha mãe chorou do começo ao fim. Minhas irmãs choraram. Até as vizinhas que ficaram na porta da igreja choraram. Meu pai não chorou. Seu Antônio ficou ali, de terno escuro que ele usou em exatamente 3 ocasiões na vida, com aquele rosto sério de quem está avaliando silenciosamente. E na hora que eu passei por ele no altar, ele segurou minha mão. Segurou firme. E disse baixinho, tão baixinho que só eu ouvi: se ele não te tratar direito, você volta. Eu sorri e pensei que era exagero. Pai sempre acha que ninguém é bom o suficiente para a filha. Mas pai tem radar. E o radar do seu Antônio apitou desde o início. Eu só fui entender isso 14 anos depois. Os primeiros anos foram bons, de verdade. Ricardo era presente, carinhoso, atencioso. Chegava do trabalho e me abraçava por trás na cozinha enquanto eu fazia o jantar. Me olhava com aquele brilho e dizia: amor, você tá linda. Quando eu passava batom vermelho para sair, ele encostava na porta do banheiro e ficava me olhando com aquele meio sorriso. Amor, esse batom vermelho? E me beijava o pescoço. Nos domingos, ele sentava no sofá comigo, colocava meus pés no colo dele e ficava passando a mão enquanto a gente assistia filme. Amor, eu tenho sorte, ele dizia, e eu acreditava, porque eu também achava que tinha. Em 2013 nasceu o Pedro, nosso primeiro filho. E 2013 foi também o ano que eu entrei no Colégio Monteiro Lobato como coordenadora. A vida estava cheia. Eu amamentava, fazia reunião pedagógica, organizava cardápio de merenda, trocava fralda e ainda conseguia chegar em casa e fazer janta. Ricardo ajudava. Nos primeiros anos, ele ajudava. Dava banho no Pedro, levava para passear, trocava fralda sem reclamar. Era parceiro. Pelo menos parecia. Em 2015, ele realizou o sonho. Abriu a Duarte e Fábio Consultoria Empresarial, junto com o Fábio Mendes Teixeira, amigo dele desde a faculdade. Escritório na Avenida Rondon Pacheco, sala 802. Consultoria de gestão para pequenas e médias empresas. O Ricardo cuidava da parte comercial, da captação de clientes, do networking. O Fábio cuidava do operacional, dos relatórios, da parte técnica. Funcionava. O Ricardo era o rosto, o sorriso, o aperto de mão que fechava contrato. O Fábio era o cérebro silencioso que fazia o trabalho de verdade. Sócios 50-50. Melhores amigos, inseparáveis. A empresa cresceu rápido. Em 2016, a retirada do Ricardo já era de 15 mil por mês. Em 2017 nasceu a Luísa, minha princesa. E com a Luísa veio a fase mais difícil. 2 filhos, coordenação da escola, casa para cuidar, marido que viajava cada vez mais. A empresa crescia e o Ricardo crescia junto, mas ele crescia para fora, para longe, de mim. A transição foi lenta, como água esquentando. Você coloca a mão e tá morna.
Tá agradável até. Você se acostuma, e quando percebe que tá fervendo, já queimou. Em 2018, a retirada do Ricardo chegou a 18 mil. E junto com o dinheiro veio uma frase que eu ouvi pela primeira vez enquanto a gente decidia onde jantar. Eu tinha sugerido um restaurante simples que a gente ia quando namorava. Ele me olhou com aquele ar de quem explica algo óbvio para uma criança. Cássia, eu ganho 15 mil. Você ganha 6. Eu decido onde a gente janta. Não gritou, não levantou a voz. Disse com aquela naturalidade fria que dói mais que grito. Eu engoli, porque era a primeira vez, e primeira vez a gente engole achando que é exceção. Não era. Em 2020, ele chegou em casa às 11 da noite. Eu estava sentada na sala esperando. O Pedro já tinha dormido pedindo o pai. A Luísa tinha chorado. Eu estava com aquele cansaço nos ossos que mãe conhece bem. Levantei quando ouvi a porta e perguntei onde ele estava. Ele tirou o relógio, um Tag Heuer que o Fábio tinha dado de presente quando a empresa completou 5 anos, e colocou no aparador da entrada sem me olhar. Cássia, eu não preciso te contar onde eu estava. Eu trabalho para sustentar essa casa. Eu sustentava aquela casa junto com ele. Meus 6.800 pagavam supermercado, escola das crianças, parcela do meu carro e metade das contas. Mas na cabeça dele, sustentar era só o que ele fazia. O meu trabalho era obrigação. O dele era favor. Em 2022, a coisa já tinha mudado de patamar. Eu tentei conversar sobre a gente. Sentei na cama uma noite depois que as crianças dormiram e disse que a gente precisava se reconectar. Que eu sentia falta dele, que o casamento estava esfriando. Ele estava deitado, mexendo no celular, a luz da tela iluminando o rosto dele naquele azul frio. Nem levantou os olhos. Cássia, eu tô cansado. Não me enche. Desliguei o abajur, deitei de costas para ele e chorei em silêncio. Naquela noite, eu decidi que não ia mais pedir atenção para quem não queria dar. E a subpasta casamento no meu computador ficou sem atualização, porque não tinha mais o que atualizar quando a outra pessoa já saiu do arquivo. Em janeiro de 2023, o Ricardo contratou uma secretária nova para o escritório. Amanda Oliveira Prates. 23 anos, nascida em Araguari, tinha vindo para Uberlândia em 2022. Eu soube da contratação num jantar em casa. O Ricardo comentou casualmente enquanto cortava o bife. Contratei uma secretária nova. A menina é boa. O Fábio, que estava jantando com a gente naquela noite junto com a esposa Juliana, deu uma risadinha e tomou um gole de vinho sem falar nada. Mas eu vi a risadinha. Vi o olhar rápido que ele lançou para o Ricardo. Vi a Juliana, esposa do Fábio, olhando para o prato fingindo que não percebeu. Eu não disse nada, porque não tinha o que dizer, ainda. Eu soube na hora que algo ia dar errado. Não porque vi mensagem, não porque alguém me contou, mas porque coordenadora pedagógica lê comportamento. É meu trabalho. Eu olho para uma criança de 7 anos e sei se ela dormiu bem, se os pais brigaram na noite anterior, se ela está com fome, se alguém gritou com ela de manhã. Eu leio gestos, leio silêncios, leio o que não está sendo dito. É uma habilidade que a gente desenvolve depois de 11 anos cuidando de criança. A gente aprende que as pessoas dizem muito mais com o corpo do que com a boca. E o corpo do Ricardo estava gritando. Março de 2023. Ele começou a esconder o celular. Antes ficava em cima da mesa, agora ia para o bolso, sempre virado para baixo, sempre no silencioso. Abriu. Trocou a senha. Eu não tentei abrir. Mas percebi quando ele digitou e cobriu a tela com a mão, como se eu fosse uma estranha no ônibus. Maio. Começou a tomar banho antes de sair de casa. Antes saía direto. Agora, gel no cabelo, perfume novo, camisa social que ele nunca usava para ir para o escritório. E a frase que se tornou o refrão daquele ano. Reunião com cliente. 4 vezes por semana. Às vezes 5. Chegava tarde. Cheirava a perfume que não era o dele. Sorria para o celular no banheiro pensando que eu não via. Eu via tudo, mas não tinha prova. E sem prova, intuição vira drama. Cássia, para de drama.
A frase universal de todo homem que sabe que foi pego, mas conta com o medo da esposa de ser chamada de louca. Eu não era louca. Eu era coordenadora pedagógica. Eu lidava com crianças que mentiam todo dia. Tia, não fui eu que empurrei. Com a marca da mão do coleguinha ainda vermelha na parede. Eu sabia quando alguém mentia. E o Ricardo mentia cada vez pior. Porque mentiroso confiante fica relaxado. E mentiroso relaxado comete erro. Mas eu esperei. Porque esperar também é estratégia. E eu sempre fui boa de estratégia. 2023 passou. 2024 começou. E a rotina seguia. Ricardo saía cedo, voltava tarde, celular no bolso, perfume no carro, reunião com cliente na boca. Eu seguia sendo mãe, coordenadora, dona de casa, mulher invisível. Seguia levando Pedro para aula de natação no sábado, Luísa para balete na quarta, reunião de pais na escola segunda, planejamento pedagógico terça, jantar com as irmãs na sexta. Seguia vivendo. Mas vivendo naquela espécie de anestesia que a gente desenvolve quando dói demais para sentir. A gente não para de funcionar. A gente só para de sentir. E segue funcionando no automático. A retirada do Ricardo nessa época já estava entre 18 e 22 mil por mês, dependendo dos contratos. E mesmo assim, mesmo com 22 mil entrando, ele dizia que estava apertado. Quando eu pedi ajuda para pagar a festa dos meus 40 anos, ele encolheu os ombros e fez aquela cara. Amor, tá apertado esse mês. Apertado com 22 mil de retirada. Eu paguei 70% da festa com o meu salário. Ele pagou 30%. Da minha festa, do meu aniversário, dos meus 40 anos. E tudo bem, porque eu já tinha aprendido a não esperar nada. E quando a gente não espera nada, não se decepciona. Ou pelo menos era o que eu achava. Até o dia 18 de outubro de 2024, sexta-feira, véspera da minha festa. O dia que mudou tudo. Eram 5h40 da tarde. Eu estava em casa, na mesa da sala, preparando as lembrancinhas da festa. Sachês de lavanda com uma tag escrita à mão. Cássia 40, grata pela vida. Eu tinha feito 60 sachês, um por um, com aquela lavanda que eu comprei na feira do bairro. Porque eu gostava de fazer as coisas com as mãos. Gostava de sentir que cuidei de cada detalhe. Era assim na escola e era assim na vida. A campainha tocou. Larguei o sachê que estava amarrando e fui até a porta. Abri. E ali, na minha varanda, estava uma menina. Baixa, cabelo liso, olhos vermelhos e inchados de quem chorou a tarde inteira. E uma barriga de 3 meses que a blusa larga tentava esconder, mas não conseguia. Dona Cássia? A voz saiu trêmula, quase engolida pelo medo. Sou eu. Meu nome é Amanda. Eu trabalho no escritório do seu marido. Meu estômago afundou, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Aquele frio subiu pela coluna e se instalou na nuca, mas meu rosto não mudou. Não pisquei. Não tremeu o lábio. Não recuei, porque coordenadora pedagógica não demonstra susto na frente de criança em crise. E naquele momento, olhando para aquela menina de 23 anos com olhos de quem não sabe mais para onde ir, eu vi exatamente isso. Uma criança em crise. Entra. Ela hesitou. Olhou para os lados como se estivesse checando se alguém via. Depois entrou de cabeça baixa, apertando a alça da bolsa com tanta força que os dedos estavam brancos. Eu fechei a porta. Guiei ela até a cozinha. Puxei a cadeira. Ela sentou devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Eu fiz café. Coloquei a xícara na frente dela. Sentei do outro lado e disse com a voz mais calma que eu consegui. Fala. Ela não conseguiu. Não de primeira. Os lábios tremeram. Os olhos encheram. E ela chorou. Chorou por uns 3 minutos inteiros, com aquele choro silencioso de quem já chorou tanto que não tem mais força para fazer barulho. Eu não disse nada. Não consolei. Não apressei. Só fiquei ali, esperando. Porque às vezes a coisa mais difícil do mundo é começar a falar. Quando o choro foi diminuindo, ela secou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e começou.
E o que ela me contou nas 2 horas seguintes desmoronou cada parede que eu tinha construído nos últimos 3 anos para não sentir. O caso começou em junho de 2023, 5 meses depois de ela ser contratada. Ela disse que no começo ele era gentil, elogiava o trabalho dela, dizia que ela era inteligente, que merecia mais. Chamava para almoçar para discutir projetos. Os almoços viraram jantares, os jantares viraram noites. E antes que ela percebesse, ela estava envolvida com o chefe casado que tinha o dobro da idade dela e uma família inteira esperando em casa. Ele disse que o casamento estava acabado, Amanda falou baixo, olhando para a xícara de café que ela não tinha tocado. Disse que vocês dormiam em quartos separados, que estava só esperando o momento certo para pedir o divórcio. Ela levantou os olhos para mim. Era mentira? A gente dorme na mesma cama, eu respondi. E na semana passada ele me abraçou de noite como se nada tivesse mudado. Amanda fechou os olhos. Aquela informação caiu sobre ela como mais um peso num corpo que já não aguentava o que carregava. Ela continuou. O caso durou 1 ano e meio. Ricardo prometeu separar. Mês após mês, a mesma conversa. Mês que vem. Depois do aniversário do Pedro. Depois do Natal. Quando a empresa fechar tal contrato. Sempre uma desculpa, sempre um depois. E ela esperou. Porque quando a gente está apaixonada, esperar parece investimento, não desperdício. A gente acha que está construindo, não percebe que está sendo usada. Em julho de 2024, Amanda engravidou. E o homem que prometia amor eterno revelou quem era de verdade. Ela me contou com a voz falhando, as mãos no colo apertando uma a outra. Quando eu contei, ele mudou na hora. Mudou o olhar, mudou o tom, ficou frio, calculando, e disse uma palavra só. Ela engoliu seco. Tira. Eu senti meu estômago revirar. Eu disse que não ia tirar, Amanda continuou. E ele ficou em silêncio, um silêncio longo. Depois disse, então se vira. Esse problema é seu. Problema. Um bebê era problema. Uma vida era se vira. O mesmo homem que chorou quando o Pedro nasceu. O mesmo homem que filmou o primeiro chute da Luísa na barriga e mostrou para todo mundo no escritório. Esse homem chamou outro filho de problema. Não porque o bebê era menos filho, mas porque o bebê era inconveniente. Amanda disse que depois disso, o Ricardo cortou contato quase completamente. Bloqueou no WhatsApp pessoal, deixou só o profissional. Tratava ela no escritório com frieza cirúrgica. E ela se viu sozinha. 23 anos, longe de casa, grávida de um homem que fingiu que ela não existia. Eu estava processando tudo. A raiva vinha em ondas, mas não era raiva cega. Era aquela raiva lúcida, que clareia em vez de cegar. Aquela raiva que não grita. Pensa. Amanda respirou fundo. E eu percebi pelo jeito que ela ajeitou o corpo na cadeira, pelo jeito que as mãos tremeram de novo, que o que vinha a seguir era pior. Dona Cássia, eu preciso te contar uma coisa que vai ser difícil. Fala. O filho... Ela hesitou, os olhos enchendo de novo. O filho não é do Ricardo. Eu parei. A xícara que eu estava segurando voltou para a mesa com um barulho seco. Olhei para ela esperando uma explicação que fizesse sentido do que eu acabei de ouvir. É do Fábio. Silêncio. Do Fábio, o sócio. Sim. Amanda disse quase num sussurro. Eu sei que é horrível. Eu sei que eu errei. Errei com tudo. Mas eu fiz o exame. O DNA confirmou. O Fábio é o pai. Eu encostei nas costas da cadeira. Olhei para o teto, fechei os olhos e deixei aquela informação percorrer cada canto da minha mente como água, procurando o caminho. Fábio Mendes, o sócio, o melhor amigo. O homem que jantava na minha casa, com a esposa e os filhos. O homem que eu recebi no último Natal, que deu presente para os meus filhos, que sentou na minha mesa e bebeu do meu vinho. Como? Foi tudo que eu consegui dizer. Amanda me contou. Depois que o Ricardo descartou ela, depois do se vira, ela entrou numa espiral. Sozinha.
Sem família por perto, a mãe em Araguari, sem amigas que soubessem da situação. E o Fábio apareceu, discreto como sempre. Calma, eu te ajudo. Setembro de 2024. Ele disse que ficou sabendo do caso, ficou sabendo da gravidez, ficou com pena. A pena virou jantar. O jantar virou conversa longa. A conversa virou noite. A noite virou 4 semanas de algo que nenhum dos dois soube explicar depois. E quando Amanda fez o exame de DNA, o resultado foi claro. O pai era o Fábio, não o Ricardo. O Fábio sabe? Eu perguntei. Sabe. E não quer assumir. Porque tem medo do Ricardo descobrir. E o Ricardo acha que o filho é dele? Ele acha que eu tirei. Eu disse que tirei para ele me deixar em paz. Mas eu não tirei. Eu olhei para aquela menina. 23 anos. Grávida. Sozinha numa cidade que não era dela. Enganada por 2 homens que diziam ser melhores amigos. O marido que usou e descartou. O sócio que aproveitou a vulnerabilidade. E um bebê que não pediu para nascer nesse caos. Eu senti algo que não esperava sentir naquele momento. Não raiva da Amanda, raiva deles, dos dois, uma raiva funda daquelas que assentam no peito como concreto. Amanda, por que você veio me contar? Ela endireitou o corpo, pareceu reunir tudo que tinha de coragem. Porque o Ricardo vai fazer uma coisa amanhã, na sua festa. Meu coração acelerou, mas eu mantive a voz controlada. Que coisa! Ele vai pedir o divórcio, no microfone, na frente de todo mundo. Ele planejou, ele me disse. Disse que ia ser cinematográfico, que ia anunciar que me ama e que tá me escolhendo, que ia ser o discurso mais bonito que alguém já fez, na frente de todo mundo, na sua festa. Eu encostei as costas na cadeira e soltei o ar devagar. Devagar mesmo, controlando cada músculo do rosto para não demonstrar o que estava crescendo dentro de mim. Aquele homem. Aquele homem ia usar a minha festa de 40 anos, a festa que eu paguei 70% com o meu salário, para me humilhar na frente da minha família, dos meus colegas, dos meus filhos. Ele vai usar a minha festa de 40 anos para me humilhar? Sim. Amanda apertou as mãos uma na outra. E eu não quero que a senhora seja pega de surpresa, porque eu fui pega de surpresa por ele 10 vezes. Todas as vezes, ele prometeu uma coisa e fez outra. Todas as vezes doeu. E a senhora não merece. Eu olhei para Amanda por um longo momento. Ali, na luz amarela da minha cozinha, com o café esfriando entre nós e os sachês de lavanda espalhados pela sala, eu vi uma menina tentando fazer a única coisa certa que ela conseguiu fazer naquela situação inteira. Não por maldade, por desespero. E talvez, num lugar pequeno e escondido dentro do peito dela, por algum tipo de redenção. Obrigada, eu disse. Amanda arregalou os olhos. A senhora não tá com raiva de mim? Tô, mas tô com mais raiva dele, e amanhã ele vai descobrir por quê. Amanda foi embora. Eu tranquei a porta, voltei para a cozinha, sentei na mesma cadeira. Olhei para o café frio, para os sachês de lavanda, para a tag que dizia grata pela vida. E fiz o que toda coordenadora pedagógica faz quando tem uma crise na escola que pode virar um desastre se não for gerenciada com inteligência. Plano de ação. Porque eu podia chorar, podia desmoronar, podia ligar para o Ricardo e gritar, podia cancelar a festa, podia fazer 1000 coisas que a dor mandava fazer. Mas dor não resolve problema. Estratégia resolve. E eu tinha menos de 24 horas para transformar a humilhação que ele planejou na noite em que eu recuperei minha dignidade. Sexta-feira à noite, crianças dormindo, casa em silêncio, Ricardo em reunião com cliente, provavelmente ensaiando o discurso cinematográfico dele. E eu na cozinha com o celular na mão, fazendo 3 ligações que mudaram o rumo de tudo. A primeira ligação foi pro meu pai. Disquei. 1 toque. 2. No terceiro, a voz grossa e calma do seu Antônio atendeu. Alô? Pai? Fala, filha. Eu apertei o celular com força, respirei fundo e disse, com uma firmeza que eu não sabia que tinha.
Amanhã na festa, o Ricardo vai pedir divórcio no microfone. Na frente de todo mundo, na frente dos seus netos, na frente da mamãe. Silêncio. Um silêncio longo. Eu conseguia ouvir a respiração dele do outro lado, pesada, controlada, como um homem que está segurando algo perigoso dentro do peito. O senhor tá aí? Tô. A voz veio baixa, rouca. Tô pensando no que eu vou fazer com ele. Pai, o senhor não vai fazer nada. Eu vou fazer. Mas eu preciso que o senhor esteja do meu lado. Literalmente, do meu lado. Quando eu pegar o microfone, eu preciso olhar para a plateia e ver o senhor. Outro silêncio. Mais curto dessa vez. E depois, a voz que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que me levou na escola todos os dias de ônibus municipal até eu ter idade para ir sozinha. Eu vou estar na primeira fileira, filha. Desliguei. Sequei uma lágrima que escapou. Só uma. Não tinha tempo para mais. A segunda ligação foi para a doutora Patrícia Carvalho, advogada, OAB Minas Gerais, minha colega de faculdade. A gente se formou juntas na UFO, dividiu pensão de estudante, dividiu aperto. Eu fui para pedagogia, ela foi para o direito. Continuamos amigas, e naquela noite eu precisava da melhor advogada que eu conhecia. Pati, preciso de um favor urgente. Fala, Cássia. A voz da Patrícia tinha aquela praticidade de quem está acostumada a resolver problema alheio toda hora. Preciso de uma petição de divórcio pronta para amanhã, com pedido de partilha de bens, com tudo. Amanhã? Eu quase consegui ouvir ela sentando mais ereta do outro lado da linha. Cássia, isso leva dias. Tem documentação, tem... Eu sei quanto leva, mas eu preciso amanhã. Me escuta que eu te explico. E expliquei tudo. O caso, a Amanda, a gravidez, o DNA, o Fábio e o plano do Ricardo de me humilhar na minha própria festa. Do outro lado da linha, a Patrícia ficou em silêncio durante toda a explicação. Quando eu terminei, ela soltou um suspiro longo. Cássia, esse homem é um canalha completo. Eu sei, e eu preciso da petição. Eu vou fazer, nem que eu fique a noite inteira. E ficou. Às 11h48 da noite, meu celular apitou. E-mail da Patrícia. Assunto: petição, pronto. E no corpo do e-mail, uma mensagem curta. Tá tudo aí. Revisa e me liga se precisar mudar algo. E Cássia, quando você pegar o microfone, arrasa. Eu imprimi, coloquei dentro de um envelope pardo. E coloquei o envelope dentro da minha bolsa, ao lado do batom vermelho. A terceira ligação foi a mais difícil. Fábio Mendes Teixeira, o sócio, o traidor silencioso. Disquei. Ele atendeu no segundo toque, voz descontraída. Cássia, tudo bem? Não. Eu cortei seco. Eu sei do bebê. A Amanda me contou tudo. E me contou que é seu. Silêncio. Um silêncio diferente do silêncio do meu pai. Esse era silêncio de medo. Eu quase podia sentir o sangue drenando do rosto dele do outro lado da linha. Cássia, eu... Ele começou, a voz já falhando. Cala a boca e escuta. Eu disse cada palavra devagar. Precisa, como se estivesse cravando pregos. Amanhã o Ricardo vai fazer uma cena na minha festa. Eu vou fazer outra. E o seu nome vai aparecer. Você tem duas opções. Ou você tá lá e enfrenta como homem, ou você foge e eu conto tudo pra Juliana antes da sobremesa. Escolhe. Um longo silêncio. Eu ouvia a respiração dele acelerada, quase ofegante, e o barulho abafado de alguém que está se movendo para longe de uma sala onde outras pessoas podem ouvir. Eu vou tá lá, ele disse por fim. A voz saiu pequena. Boa escolha. Desliguei. Coloquei o celular na mesa. Olhei pela janela da cozinha para o quintal escuro. E pela primeira vez naquela noite inteira, eu sorri. Não um sorriso de felicidade. Um sorriso de quem finalmente parou de apanhar e decidiu revidar. Um sorriso de batom vermelho, de armadura. A noite foi longa. Não dormi. Deitei na cama ao lado do Ricardo, que chegou à 1h e desmaiou sem nem trocar de roupa, cheirando a uísque e colônia cara. E fiquei olhando para o teto no escuro. Repeti cada fala na cabeça. Ensaiei cada olhar.
Coordenei cada segundo como se estivesse organizando o evento mais importante da minha carreira. Porque era. Não era reunião de pais, não era semana pedagógica, era a minha vida. E eu ia organizar com a mesma precisão que organizava tudo. 19 de outubro de 2024, sábado. O dia dos meus 40 anos. Acordei antes do sol. Ricardo ainda dormia. Olhei para ele na cama, a boca entreaberta, o braço jogado para o lado, aquele rosto que eu amei por 14 anos e que agora me dava uma tristeza tão funda que parecia caber o mundo inteiro dentro. Não era mais raiva naquele momento. Era luto. Luto pelo que eu achei que a gente era. Luto pelo que nunca foi de verdade. Mas luto é coisa para processar depois. Naquela manhã, eu tinha uma festa para organizar e uma vida para recuperar. Passei a manhã nos preparativos. Levei as lembrancinhas para o Espaço Jardim das Acácias, na Rua das Orquídeas, bairro Granja Marileusa. Salão bonito. Eu tinha escolhido cada detalhe. Toalhas brancas, arranjos de flores do campo, luzes de cordinha penduradas como vagalumes, playlist de MPB suave, 50 convidados, minha família, a família dele, as professoras da escola, amigos do casal, o Fábio com a Juliana. E a Amanda, convidada pelo Ricardo sem eu saber, como representante do escritório. Voltei para casa às 4 da tarde. Tomei banho demorado, lavei o cabelo crespo e deixei solto, volumoso, ocupando espaço como eu ia ocupar naquela noite. Passei creme, soltei os cachos, coloquei o vestido verde esmeralda. Longo, justo. Tinha comprado 2 meses antes, numa loja no centro, e guardado no fundo do guarda-roupa para estrear nessa noite. Coloquei os brincos de argola dourada, grandes, pesados, minha marca registrada. E por último, diante do espelho, eu abri o batom vermelho. O mesmo tom de sempre. Passei devagar. Olhei meu reflexo. Uma mulher de 40 anos. Pele negra, olhos firmes, sorriso que naquela noite ia ter um significado diferente. Batom vermelho é armadura, eu disse para o espelho. E naquela noite eu precisava de toda a armadura que existisse. Cheguei ao Espaço Jardim das Acácias às 7 da noite. O salão já estava cheio de gente. A luz quente das cordinhas de luzes criava aquele brilho dourado no ambiente que fazia tudo parecer mágico. As mesas estavam arrumadas com os arranjos de flores, as lembrancinhas de lavanda distribuídas em cada lugar. O som tocava Djavan baixinho, e as pessoas sorriam para mim quando eu entrava. Meus pais estavam na primeira fileira de mesas, exatamente como combinado. Seu Antônio de camisa social, a camisa que ele só usava em casamento e enterro, com os botões apertados no peito largo, o cabelo branco penteado para o lado, a expressão de sempre, calma por fora, vulcão por dentro. Minha mãe do lado, sem saber de nada, sorrindo com aquele sorriso de quem está orgulhosa da filha que fez uma festa bonita. Minhas irmãs vieram me abraçar. Luciana, a mais velha, de vestido azul marinho, cabelo preso. Cássia, você tá maravilhosa. Fabiola, a caçula, de vestido preto justo. 40 anos e arrasando, irmã. Eu abracei as duas e segurei apertado. Mais do que elas sabiam. As professoras da escola estavam numa mesa juntas, 8 mulheres que me conheciam como poucos. Dona Márcia, professora do 2º ano, que trabalhava comigo desde o primeiro dia. Fernanda, a de educação física, que sempre me fazia rir na sala dos professores. Tatiana, Helena, Beatriz, Renata, Priscila e Carla. Minha equipe, minha trincheira. Quando me viram, bateram palma. Dona Cássia chegou! Eu mandei beijo e fingi normalidade. A família do Ricardo estava na mesa 3. A mãe dele, Dona Elza, 70 anos, viúva, mulher séria que nunca me tratou mal, mas também nunca me tratou com carinho de verdade, de vestido cinza, colar de pérolas, ar de superioridade. 2 tios, 3 primos, gente que eu via no Natal e no aniversário e que olhava para mim como se eu fosse um acessório do Ricardo. O Fábio estava na mesa 4, com a Juliana. Eu olhei para ele quando passei. Ele estava branco, olheiras fundas, como se não tivesse dormido. A Juliana conversava com alguém e não notou que o marido parecia um condenado esperando sentença.
Eu não disse nada. Só passei. Ele me viu. Eu vi ele. Aquele olhar durou 1 segundo, mas disse tudo. E no fundo do salão, mesa 7, sozinha, estava a Amanda. Vestido discreto, cabelo preso, olhos no prato, a barriga de 3 meses escondida pela mesa. Ela levantou os olhos quando eu passei, só por um instante, e naquele instante eu vi medo, vergonha e algo parecido com gratidão. Eu não parei. Não era hora. 50 pessoas, e eu era uma das únicas 4 que sabiam o que ia acontecer naquela noite. Eu, Amanda, Fábio e meu pai. 4 pessoas com o segredo, 46 sem saber. E o Ricardo, achando que controlava tudo, que tinha planejado cada detalhe do seu momento cinematográfico. Ele não sabia que o roteiro tinha sido reescrito e que o final não era o que ele imaginava. A festa correu normal até às 9h30. Jantar servido. Frango com ervas, arroz com brócolis, salada caprese, vinagrete. O bolo na mesa principal, 3 andares, cobertura branca com flores de açúcar rosa. Minha mãe tinha encomendado na confeitaria da Dona Carmen, a mesma que fez o bolo do meu casamento. Ironia. Parabéns cantado. Parabéns para você, nesta data querida. O salão inteiro cantando. Meus filhos do meu lado. Pedro, 10 anos, segurando o isqueiro do vovô com responsabilidade, acendendo as velas uma por uma com aquela concentração de menino que quer fazer bonito. Luísa, 7 anos, de vestido rosa, agarrada na minha perna, cantando alto e desafinado, com aquele sorriso que iluminava qualquer escuro. Eu olhei para as velas. 40. 40 chamas tremendo na brisa leve que entrava pela janela do salão. Fechei os olhos. Fiz um pedido. Que eu tenha coragem. Soprei. As 40 chamas apagaram. Aplausos. Meu pai bateu palma devagar, me olhando com aquele olhar que dizia: eu tô aqui. Eu sustentei o olhar dele e assenti, quase imperceptivelmente. O pedido foi atendido em 15 minutos. 9h45. O Ricardo se levantou. Eu vi pelo canto do olho. Vi ele alisando a camisa social, ajeitando o colarinho, passando a mão pelo cabelo com aquele gesto de galã que ele ensaiou a vida inteira. Vi ele ir até o DJ. Vi ele pegar o microfone. E vi aquele sorriso. O sorriso de vendedor. O sorriso que me conquistou na festa junina há 14 anos. O mesmo sorriso que agora me dava nojo. Não porque era falso, mas porque eu finalmente via o que tinha por trás. Nada. Só ego. Só performance. Boa noite, pessoal. A voz dele encheu o salão, amplificada, confiante. Eu quero fazer um brinde especial. Aplausos tímidos. Pessoas sorrindo, achando que vinha elogio de marido apaixonado. Hoje a Cássia faz 40 anos. Ele ergueu a taça com a mão livre. E eu preciso ser sincero com vocês. Ele olhou para mim, depois para a plateia. E eu vi o momento exato em que ele decidiu pular no abismo. Eu vou anunciar uma coisa. Eu e a Cássia. Pausa dramática, porque até nisso ele era teatral. A gente não tá bem. Faz tempo que não tá. E eu tomei uma decisão. Eu tô pedindo o divórcio. O silêncio caiu sobre aquele salão como uma cortina de chumbo. Cada conversa morreu. Cada garfo parou no ar. Cada sorriso congelou. Minha mãe levou a mão na boca, os olhos arregalados. Dona Márcia, minha colega da escola, agarrou o braço da Fernanda. Luciana começou a levantar e a Fabiola segurou pelo pulso. Meu pai não se mexeu. Não precisava, porque ele já sabia. Eu encontrei o amor da minha vida, Ricardo continuou, a voz ganhando aquele tom épico de quem acha que tá num filme. O amor de verdade, e ela tá aqui, nessa festa. Ele levantou o braço, apontou pro fundo. Mesa 7. Amanda. Amanda. Vem aqui, amor. A Amanda não levantou. Ficou paralisada na cadeira, porque ela sabia o que eu sabia. E ele não sabia que nós sabíamos. Os olhos dela estavam arregalados, as mãos agarradas na borda da mesa, o corpo rígido como se tivesse sido pregado ali. O Ricardo ficou com o braço estendido por um momento, esperando que ela levantasse.
Quando viu que ela não ia, seguiu em frente como se fosse parte do plano. A Amanda é a mulher que me faz feliz. E eu quero começar de novo. Com ela. Ele virou para mim. Teve a audácia de virar para mim. Desculpa, Cássia, mas eu merecia mais. Ele merecia mais. Eu fiz faculdade trabalhando de dia. Fiz pós-graduação com bebê no colo. Criei 2 filhos praticamente sozinha. Trabalhei 11 anos na mesma escola sem faltar um dia. Paguei 70% daquela festa com o meu salário. Levantei às 5 da manhã todo dia da minha vida adulta. Mantive uma casa funcionando, uma escola funcionando, 2 crianças funcionando e um casamento que ele deixou morrer enquanto estava ocupado demais traindo com a secretária. E ele merecia mais. Silêncio total. 50 pessoas congeladas como se alguém tivesse apertado o pause. Minha irmã Luciana estava de pé, o rosto vermelho de raiva, sendo segurada pela Fabiola que repetia baixinho, ainda não, ainda não. Meu pai apertava o braço da cadeira com tanta força que eu via as veias saltadas nas mãos dele, a mandíbula travada, os olhos fixos no Ricardo com uma intensidade que faria qualquer homem recuar. As professoras da escola se olharam num silêncio de espanto. Dona Elza, mãe do Ricardo, olhou para o chão. Não de vergonha, de incômodo. Como se o filho tivesse cometido um erro social, não uma crueldade. E eu levantei. Devagar. Calma. Vestido verde esmeralda, brincos de argola dourada, batom vermelho, armadura completa. Endireitei a coluna, alisou o vestido e andei até o Ricardo com passos firmes, cada salto batendo no chão de madeira com um som que cortava o silêncio do salão. As pessoas abriam caminho sem perceber, os corpos se inclinando para trás como se uma corrente de ar passasse. Parei na frente dele. Estendi a mão, palma para cima. Me dá o microfone. Ele piscou. A confiança vacilou por meio segundo. Cássia, não faz escândalo. Me dá o microfone, Ricardo. A voz saiu firme, sem tremor, sem grito, baixa até, mas com um peso que encheu cada canto daquele salão. Era a voz que eu usava com o aluno que passou dos limites, a voz que não admitia discussão, a voz de Dona Cássia. Ele deu. Porque quando uma mulher de 40 anos com batom vermelho e voz de aço estende a mão e pede o microfone, você dá. Não tem escolha. Eu peguei. Senti o peso do microfone na mão, quente ainda do toque dele. Virei de frente para a plateia. 50 rostos me encarando. Medo, pena, curiosidade, raiva, tudo misturado em 50 pares de olhos. Boa noite, pessoal. Minha voz saiu amplificada e eu quase não a reconheci. Era mais forte, mais inteira do que eu achava que seria. Obrigada por estarem aqui nos meus 40 anos e obrigada ao Ricardo pelo anúncio. Pausa. Que bom que ele foi sincero, pela primeira vez em 3 anos. Ele sorriu nervoso, o sorriso de vendedor ainda tentando funcionar. Ele achava que eu ia chorar, que eu ia sair correndo, que ele ia me ver desmoronar e isso confirmaria o que ele precisava acreditar, que ele era forte e eu era fraca. Eu não ia chorar. Ricardo, que bom que você encontrou o amor da sua vida, porque o amor da sua vida esteve ontem na minha cozinha. Virei e olhei para ele. Sentada na minha mesa, tomando meu café, me contando tudo. O sorriso morreu. Morreu como vela que apaga, de uma vez. Os olhos dele se arregalaram, a boca entreabriu. A mão que segurava a taça de champanhe baixou devagar. Ela me contou do caso de 1 ano e meio. Me contou que você prometeu separar e não separou. Me contou que ela engravidou em julho e que você mandou tirar. Murmúrios percorreram o salão como uma onda. Vozes baixas, exclamações abafadas, gente se virando para olhar para o outro, cabeças balançando. Mas ela me contou outra coisa, Ricardo. Uma coisa que você não sabe. Silêncio absoluto. Outra vez. Mais diferente agora. O primeiro silêncio tinha sido de choque. Esse era de expectativa. O salão inteiro prendeu a respiração. Eu olhei para o Ricardo. Ele estava parado, imóvel, o rosto drenando de cor como se alguém tivesse puxado a ficha da tomada. A Amanda tá grávida, de 3 meses,
Mas o filho não é seu. A taça caiu da mão dele. Não quebrou. Bateu no tapete e rolou, derramando champanhe numa mancha escura que se espalhou pelo tecido. Ele nem olhou para baixo. O quê? A voz saiu estrangulada, irreconhecível. Não era a voz de vendedor. Era a voz de um homem que acabou de levar um soco no estômago sem aviso. O filho é do Fábio, seu sócio, seu melhor amigo. Confirmado por DNA. Eu virei o corpo e olhei para a mesa 4. O Fábio estava branco como papel. Branco de um jeito que parecia que o sangue inteiro tinha descido para o chão. Os olhos arregalados, as mãos agarradas na borda da mesa. E ao lado dele, a Juliana, que 2 segundos atrás conversava sorrindo com a pessoa ao lado, agora olhava para o marido com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma expressão que eu tive na cozinha quando a Amanda me contou. Aquele momento em que o chão some. Fábio! A voz da Juliana saiu aguda, fina, cortando o silêncio do salão. Ele não respondeu. Não precisava. O rosto respondia. A culpa estava escrita em cada linha, em cada gota de suor que brotava na testa, em cada músculo do corpo que gritava: eu fiz isso. O Ricardo se virou. A câmera lenta daquele giro ficou gravada na minha memória para sempre. Ele virou o corpo inteiro na direção da mesa 4, os olhos estreitando, a mandíbula travando, o peito subindo e descendo cada vez mais rápido. Fábio! A voz do Ricardo veio como um rosnado. Fábio! O Fábio levantou devagar, como se cada centímetro que ele subia da cadeira custasse 1 ano de vida. As pernas tremiam, as mãos pendiam ao lado do corpo. A Juliana ficou sentada, olhando para ele com aquele olhar de quem está montando um quebra-cabeça e a última peça acabou de cair. Ricardo, O Fábio começou, a voz falhando. Você comeu a minha mulher? Ricardo deu um passo na direção dele, o corpo inteiro tenso como um cabo de aço prestes a estourar. E o Fábio, naquele momento, talvez por coragem, talvez por desespero, talvez porque não tinha mais nada a perder, olhou o Ricardo nos olhos e disse a verdade mais afiada daquela noite. Ela não é sua mulher, Ricardo. Sua mulher tá ali. E apontou para mim, com o microfone, e você largou ela na frente de 50 pessoas. O silêncio que seguiu foi tão absoluto que eu ouvi o gelo derretendo nos copos da mesa mais distante. A Amanda levantou da mesa 7, devagar, pegou a bolsa, não olhou para ninguém, não disse nada, andou na direção da porta dos fundos com passos curtos e rápidos, a mão na barriga, a cabeça baixa e saiu, pela porta dos fundos, sem olhar para trás, 3 homens na vida dela, o chefe que usou e descartou, o sócio que aproveitou e abandonou, e um bebê de 3 meses crescendo no meio do caos que esses 2 criaram. Uma menina de 23 anos carregando os estragos de homens que se achavam donos do mundo. O Ricardo ficou parado no meio do salão, sem microfone, sem sócio, sem amante, sem discurso, sem a narrativa que ele tinha ensaiado, sem o controle que ele achava que tinha. O vendedor sem o produto, o ator sem o roteiro, o homem sem a máscara. A Juliana levantou da mesa 4, pegou a bolsa, pegou a chave do carro, olhou para o Fábio uma última vez. Não volta para casa hoje. E saiu pela porta da frente sem pressa, com aquela dignidade silenciosa das mulheres que decidem na hora exata que não aguentam mais. Eu voltei para o microfone. Ainda estava na minha mão. Ainda estava quente. Mais uma coisa, Ricardo. Ele me olhou. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, de fúria, de vergonha. Do tipo de humilhação que ele planejou para mim e voltou para ele como um bumerangue que acerta o dono. Você disse que quer divórcio. Ótimo. Eu também quero. Abri minha bolsa. Com calma, sem pressa, e tirei o envelope pardo. Essa é a petição de divórcio, feita ontem à noite, pela doutora Patrícia Carvalho, com pedido de partilha de bens, incluindo sua participação na Duarte e Fábio Consultoria. Eu coloquei o envelope na mesa do bolo, do lado das velas que eu soprei, do lado da tag que dizia grata pela vida. E pela primeira vez naquela noite eu sorri, um sorriso de verdade,
Que, aliás, agora que o Fábio sabe que você sabe, vai ser uma reunião de sócios bem interessante na segunda-feira. Feliz aniversário para mim. Coloquei o microfone em cima do envelope. O barulho seco do metal batendo no papel ecoou no silêncio, e eu voltei para o meu lugar, de cabeça erguida, de vestido verde, de batom vermelho. Passei pelo meu pai. Ele estava de pé. Tinha levantado em algum momento que eu não percebi, os olhos brilhando. Não de tristeza, de orgulho. Ele estendeu a mão e tocou meu ombro. Vamos embora, filha? Ainda não, pai. Eu fui até o DJ. O menino estava paralisado atrás da mesa de som, os fones no pescoço, a boca aberta, como se tivesse acabado de assistir à cena mais surreal da carreira dele. Bota uma música. Qual? Ele perguntou, a voz falhando. A mais animada que tiver. Ele mexeu no notebook. E 3 segundos depois, o salão explodiu em som. Música alta, batida forte. E eu fui para a pista, sozinha, no meio do salão vazio, de vestido verde esmeralda, de brincos de argola dourada, de batom vermelho. E comecei a dançar. Minha irmã Luciana foi a primeira a levantar. Ela veio com os olhos marejados e aquele sorriso enorme e me abraçou no meio da pista antes de começar a dançar do meu lado. Depois a Fabiola. Depois as professoras da escola. Uma por uma. Dona Márcia primeiro, com seu jeito discreto. Depois Fernanda, que já chegou gritando. Depois Tatiana, Helena, Beatriz, Renata, Priscila e Carla. 8 mulheres, na pista. Dançando com a coordenadora pedagógica que acabou de desmontar o marido com um microfone e um envelope. Minha mãe veio depois. Não dançou. Ela não dançava fazia 20 anos, mas ficou do lado, segurando minha mão entre uma música e outra, sem dizer nada, só segurando. O Ricardo saiu pela porta da frente, sozinho, de cabeça baixa, as mãos nos bolsos, na BMW preta financiada que ia voltar para a empresa. A mesma empresa onde o sócio dele tinha ficado com a amante dele. Karma tem endereço. E às vezes o endereço é a mesa 4 de uma festa de aniversário no bairro Granja Marileusa. O Fábio saiu logo depois, por outra porta, sem a Juliana, sem olhar para ninguém, carregando no rosto o peso de cada escolha que fez nos últimos meses. E a festa continuou, porque era a minha festa. Eram os meus 40 anos. E ninguém ia me tirar o direito de dançar no meu próprio aniversário. Os dias que se seguiram foram um furacão silencioso. Daqueles que não fazem barulho quando passam, mas quando a gente olha para trás, tá tudo destruído. O Ricardo não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Ficou num hotel perto da Rondon Pacheco. Eu soube porque o extrato do cartão conjunto ainda chegava no meu e-mail. E é incrível como o homem que planeja humilhar a esposa em público esquece de cancelar o e-mail de notificação bancária. Na segunda-feira, como eu previ, a reunião de sócios aconteceu. Mas não foi reunião, foi guerra. O Ricardo chegou no escritório às 8 da manhã, segundo me contaram depois. O Fábio já estava lá. E o que aconteceu naquela sala 802 da Rondon Pacheco ficou entre as 4 paredes, mas os gritos foram ouvidos pelo pessoal da sala 803. A amizade de 15 anos acabou naquela manhã. A parceria acabou. A empresa, como eles conheciam, acabou. 2 homens que construíram um negócio juntos destruíram tudo pelo mesmo motivo: a incapacidade de manter as mãos e as promessas no lugar certo. Eu não perdi tempo com a dor deles. Eu tinha a minha para cuidar. E cuidei do jeito que eu sabia, com organização. Na terça-feira, liguei para a doutora Patrícia e formalizamos tudo. Na quarta, abri uma conta bancária só no meu nome e transferi minha reserva pessoal. Porque sim, eu tinha reserva pessoal que o Ricardo nunca soube. Coordenadora pedagógica que faz planilha de tudo guarda dinheiro em silêncio. Na quinta, conversei com o Pedro e a Luísa. Sentei com os 2 no sofá da sala, desliguei a televisão, peguei uma mão de cada um e expliquei com as palavras mais simples e honestas que eu encontrei. Que o papai e a mamãe não iam mais morar juntos. Que isso não era culpa deles, que os 2 continuavam sendo amados.
O Pedro, 10 anos, me olhou com aquela seriedade de menino que entende mais do que deveria. Mãe, eu vi o que o pai fez na festa. Meu coração apertou. Eu sei, filho. A senhora foi muito corajosa. Ele não chorou, não naquele momento. Mas naquela noite, eu ouvi o barulho do travesseiro dele abafando soluços e fiquei na porta do quarto por 20 minutos, sentada no chão, chorando junto sem ele saber. A Luísa, 7 anos, fez a pergunta mais difícil. Mamãe, por que o papai fez aquilo na sua festa? Porque o papai errou, filha. Mas você foi muito corajosa. Fui? Foi. A tia Luciana disse que você foi a mulher mais corajosa de Uberlândia. O processo de divórcio começou em novembro. Litigioso. Como esperado. O Ricardo não queria aceitar a partilha. Não queria aceitar a pensão. Não queria aceitar que o mundo que ele construiu sobre mentiras tinha desmoronado. Mas a doutora Patrícia era tão boa quanto eu lembrava. Metódica, precisa, implacável com documentação. Cada comprovante de pagamento que eu tinha guardado ao longo dos anos, cada parcela da casa, cada conta de supermercado, cada mensalidade de escola paga com o meu salário, virou munição. A casa ficou comigo. Comprada com entrada minha e financiamento conjunto, mas eu tinha pago 70% das parcelas. Comprovado, documentado, planilha de tudo. O carro dele, a BMW, ficou para ele, mas era da empresa e a empresa estava implodindo. A Duarte e Fábio entrou em dissolução. O Fábio saiu da sociedade em dezembro, levou a parte dele e abriu consultoria nova sozinho. O Ricardo ficou com o nome e com as dívidas. Porque quando 2 sócios se traem, a empresa é a primeira vítima. A pensão ficou em R$ 4.500 para os 2 filhos. O Ricardo reclamou. Disse que era demais. A Patrícia mostrou os extratos de retirada dele. 18 a 22 mil por mês nos últimos 2 anos. O juiz não teve dúvida. O divórcio saiu em janeiro de 2025. 3 meses. Rápido para um litigioso. Mas quando a outra parte não tem argumento moral, não tem narrativa sustentável e não tem advogado tão bom quanto o seu, a coisa anda. O Pedro não falou com o pai por 2 meses depois da festa. 2 meses de silêncio. Ricardo ligava, mandava mensagem, passava na porta da escola. O Pedro não atendia, não respondia, não olhava. Até que um dia, em dezembro, ele voltou a falar. Porque criança perdoa. Mesmo quando não deveria ter que perdoar. Eu não interferi. Não falei mal do pai para eles. Não usei meus filhos como arma, porque eu vi isso na escola milhares de vezes. Pais que usam filhos como munição na guerra conjugal. E o resultado é sempre o mesmo. A criança é quem leva o tiro. A Juliana pediu divórcio do Fábio em novembro. Eu soube pela Patrícia, que conhecia a advogada da Juliana. Foi rápido e silencioso, sem festa, sem microfone. Só 2 advogados, uma mesa e o fim de outra família que não precisava ter acabado. A Amanda teve o bebê em abril de 2025. Menino, Mateus. Nasceu saudável, 3,2 kg, numa maternidade em Araguari, onde a Amanda tinha voltado para morar com a mãe. O Fábio fez o DNA oficial, confirmou, assumiu, registrou, paga pensão, visita quinzenal. A Amanda hoje trabalha num salão de beleza em Araguari. Tá recomeçando. Tá aprendendo a cortar cabelo enquanto o Mateus dorme no berço do fundo do salão. Tem 24 anos agora. Ainda é jovem. Ainda tem tempo de construir uma vida que não gire em torno de homem que usa e descarta. Eu não tenho raiva dela. Eu tive. Naquela cozinha, tomando café, olhando ela chorar, eu tive raiva. Uma raiva que queimava. Mas raiva é pesada demais para carregar aos 40. E eu já carregava o Ricardo há 14 anos. Precisava largar peso. Não pegar mais. A Amanda errou. Ela sabe. Mas ela era uma menina que se perdeu nas promessas de um homem que nunca pretendeu cumprir nada. E se eu conheço uma coisa nessa vida, depois de 11 anos cuidando de criança, é que gente jovem erra muito quando não tem ninguém para guiar. Hoje, eu moro na mesma casa, com meus filhos, com meus sachês de lavanda, com minha planilha de tudo.
O Fiat Argo branco tá na garagem, parcela em dia como sempre. A escola continua. Colégio Monteiro Lobato, Dona Cássia. As crianças ainda correm no corredor e param quando me veem. Bom dia, Dona Cássia. Bom dia, meu amor. As professoras me abraçam de um jeito diferente agora, com mais força, com mais significado. A Fernanda, a de Educação Física, pendurou na sala dos professores uma foto da festa. Não da cena do microfone, mas da pista de dança. Eu de verde com as 8 professoras ao redor, com a legenda escrita à mão, Dona Cássia e seu esquadrão. Eu rio toda vez que vejo. A subpasta casamento no computador eu deletei. Não na raiva, na calma. Com 2 cliques e um suspiro. Criei uma nova no lugar. Recomeço. Ainda tá meio vazia, mas tá lá, existindo, esperando ser preenchida com coisas que eu ainda nem sei quais são. E tudo bem. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tenho pressa de preencher planilha. Meu pai vem todo domingo. Estaciona o Gol cinza dele na minha garagem, o mesmo Gol que ele dirige desde 2010, e entra pela cozinha como se a casa fosse dele. Almoça comigo e com as crianças. Senta na cabeceira da mesa, a cabeceira que era do Ricardo. Come o feijão tropeiro que eu faço no domingo, o mesmo feijão que o Ricardo dizia que era sem gosto. Come e repete: filha, tá ótimo. E quando vai embora, me abraça na porta. Um abraço demorado, daqueles que homem quieto dá quando não sabe colocar em palavras o que sente. E diz: eu disse no altar, se ele não te tratar direito, você volta. Você não voltou para minha casa, mas voltou para você. E isso é melhor. Meu nome é Cássia Lima Duarte. Eu sou coordenadora pedagógica. Eu organizo escola. Eu organizo criança. Eu organizo crise. E no dia 19 de outubro de 2024, eu organizei a minha própria libertação. Com um microfone, um envelope, um vestido verde e um batom vermelho. Porque batom vermelho é armadura. E naquela noite eu precisei de armadura. E funcionou. Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu que podia ser você ali, ou alguém que você conhece, eu te peço, se inscreve nesse canal. Aperta o botão agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. Deixa um like nesse vídeo. O like ajuda demais para esse vídeo chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. E nos comentários, me conta. Que horas você está assistindo? De que cidade você é? Eu leio cada comentário e adoro saber quem está do outro lado da tela. Tem vídeo todo dia aqui no canal com histórias reais de esposas que passaram por situações que a gente acha que só acontece com os outros, até acontecer com a gente. Se inscreve, curte, comenta. E obrigada por ter ficado até o final. Até a próxima história.